Alô, seja bem-vindo a essa apresentação da 24ª CONEST, Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho. Meu nome é Luiz Fernando Juli Assunção e eu vou apresentar o tema Engenharia de Gestão de Riscos contra Crises, Acidentes, Incêndio, Emergências e Catástrofes. Para quem quiser entrar em contato comigo, abaixo segue meu endereço de e-mail e o meu número do celular para me comunicar comigo através do WhatsApp. Bom, inicialmente, eu gostaria de salientar que unidades que possuem riscos que podem resultar em acidentes de diversos graus de severidade contra pessoas, contra o meio ambiente, contra instalações, por exemplo, fábricas, tá? Unidades de óleo e gás, portos, unidades de geração e distribuição de energias, transportes em geral e outras unidades, outras atividades, tá? E também aquelas onde que tem envolvimento com muitas pessoas, onde tem trânsito de muitas pessoas, como, por exemplo, estádio de esportes, hospitais, cinemas, teatros, supermercados e outros, necessitam da elaboração de um projeto de gestão de risco robusto e completo. Por quê? Porque nessas unidades, acidentes de elevada severidade podem acontecer. E também eu gostaria de destacar que quando as empresas fazem um projeto de gestão de risco, e o projeto de gestão de risco possui fragilidade, e aquela fragilidade pode resultar num acidente, o comum dessa empresa é deparar com acidentes e também com reincidência de acidentes. Então, as usuais fragilidades que eu tenho me deparado com os projetos de gestão de risco são as seguintes: conduta subjetiva nas tarefas de identificação dos riscos, na identificação das causas relacionadas com os riscos e também com o fator de probabilidade para estabelecer o índice de risco. Tá? O que mais? Inexistência do estabelecimento de cenários acidentais emergenciais e do fator de vulnerabilidade. Certamente o projeto de gestão de risco de Brumadinho não considerou o fator de vulnerabilidade e muitas pessoas morreram. Tá? E também você deve definir, estabelecer os cenários acidentais emergenciais no teu estudo de análise de risco para poder fundamentar o teu plano de atendimento de emergência. Também, inexistência ou insuficiência no projeto, nos planos de ações planos preventivas e no plano de ações de monitoramento. A maioria dos projetos de gestão de risco que eu tenho me deparado, eu vejo fragilidade nos projetos no plano preventivo e não vejo o plano de monitoramento, que é muito importante. Né? Também, os planos emergenciais são inconsistentes. O plano de atendimento de emergência é inconsistente, o plano de contingência é inconsistente, o plano de simulado é mal feito, é mal redigido, mal elaborado. E eu vou ver mais para frente como é que se faz isso também, né? Então, a minha proposta nessa apresentação é propor uma modelagem completa e robusta para gerenciar riscos que envolvam as seguintes etapas. A primeira etapa de um projeto de gestão de risco é o estudo e análise de risco. O que é isso? É o momento que você deve identificar os riscos e qualificá-los. O que é isso? Primeiro, a identificação dos riscos e depois estabelecer quais são os riscos em função da severidade e probabilidade, aquele que tem os índices de risco variáveis. Ok? Nessa etapa também é muito importante você identificar os efeitos relacionados com os riscos, as causas que podem gerar os acidentes e também os cenários acidentais emergenciais para poder consubstanciar o teu plano de atendimento de emergência ou plano de resposta às emergências e também o fator de vulnerabilidade. Joia? A segunda etapa é o tratamento dos riscos. É o momento que você, conhecendo os riscos, os efeitos desses riscos, as causas que possam gerar os acidentes e o índice de risco, é de você elaborar o plano de ações preventivas, né? E o plano de ações de monitoramento, que eu vou comentar mais para frente. Também, um programa de gestão de risco deve estar contemplado com gerenciamento de ocorrência de acidentes. Não só robusto ele possa estar, mas também, na hora que aconteceu algum acidente, você já deve ter as doutrinas, as condutas de como se gerencia tais ocorrências. Quais são as ações de contenção que você deve implementar? Qual o critério, qual o conceito das ações de contenção? Como é que você identifica as causas determinantes, as causas contribuintes e como é que você identifica a causa raiz de um acidente? Né? E como é que você elabora o plano de ações corretiva e as ações subsequentes? Né? Também, o programa emergencial. O programa emergencial é dividido em 3 planos.
Plano de contingência, que todo mundo confunde, até tem uma legislação confundindo plano de contingência com plano de emergência, que são duas coisas distintas, ou plano de atendimento à emergência, ou plano de resposta às emergências, e o plano de simulado. Ainda, muito importante que nesse projeto de gestão de risco tem auditorias para identificar as possíveis fragilidades que possa ter no projeto. Os gestores de risco vão dizer, não, meu projeto está perfeito, está completo, todas as ações estão coerentes, né? E o que vai acontecer? Quando você contrata uma auditoria externa, o auditor vem com mente aberta e independente e vai poder identificar se tiver fragilidade. É muito importante também. E por último, é o programa de avaliação do desempenho do projeto. É o momento que o gestor de risco tem que fazer toda a avaliação do projeto, preparar uma apresentação para a alta administração. A alta administração vai fazer o conceito 4 olhos e vai fazer mais uma análise crítica nesse projeto e vai tomar ciência das situações que tem nesse projeto para melhor poder definir as suas ações e os seus investimentos na sua unidade que é responsável. Tá, então, importante nessa apresentação que eu vou apresentar é o conceito de risco. Eu estou mostrando para vocês alguns conceitos de risco que tem nas normas e nas legislações, e no entendimento técnico, risco o que é? É dele que resultam os efeitos adversos, é dele que vai resultar a lesão corporal, é dele que vai resultar o impacto ambiental, é dele que vai gerar o incêndio, né? E, lamentavelmente, você veja até a própria ISO 31000 diz que risco é efeito da incerteza dos objetivos. Não é isso que eu esperava ver nessa norma. Tá? Eu precisava ver nessa norma um conceito técnico que me fizesse entender o que é risco. Tá? E eu fui encontrar a melhor informação na ISO 45001, não só sobre risco, mas com o perigo. Infelizmente, esse perigo é a tradução do hazard, né? Em inglês existem dois conceitos, risk and hazard. Em português é um só, é risco. Infelizmente, quem fez a tradução de hazard para o português foi um especialista em línguas e não foi um especialista em gestão de risco. Então, o especialista em língua identificou que perigo seria a palavra que mais se aproximasse para o caso do hazard. E, na verdade, isso não foi o caso. E esse equívoco que ele cometeu, tá, gerou até imprecisão na NR1. A NR1 usa o conceito perigo em função de hazard. Mas, na verdade, risk and hazard, em português é a mesma coisa, é o risco. Né? E vocês vão ver que eu vou mostrar mais para frente. Tá? Interessante mostrar aqui que a ISO 45001 conceitua o hazard, não vou falar perigo, né? Como fonte potencial para causar lesões e problemas de saúde. Então é dele, do risco, do hazard, que vai gerar as lesões e problemas de saúde. O que vem a ser ainda mais? Ele diz aqui, os hazards, não vou falar perigos, podem incluir fontes com potencial de causar danos ou situações perigosas, ou hazard situation, né? Ou circunstâncias com potencial de exposição levando a lesões e problemas de saúde. É dele que vai gerar as lesões corporais ou os problemas de saúde. Diante desse conceito, o que eu fiz? Eu defini uma tese, né? Que risco, para mim, eu quero mostrar isso como aprendizado da minha parte, são formas de energias que, quando em descontrole, atingindo o homem, as condições ambientais ou as instalações, provocam efeitos adversos. Eu posso provar essa tese com 4 conceitos que vou mostrar para vocês aqui agora. Primeiro, eu tenho 2 fios desencapados. Pego no primeiro, ele não tem energizado, não tem problema, posso manusear à vontade. Eu vou pegar no segundo, ele tá com tensão de 110 volts, eu vou tomar um choque, eu vou tirar minha mão rapidamente. Qual a diferença entre esses dois? É o risco que tem esse segundo. Qual é o risco? É energia elétrica. Né? Outro exemplo que eu vou dizer para vocês, eu tenho 2 barras de ferro. Né? Eu pego na primeira sem problema, ela está na temperatura ambiente. Vou pegar na segunda, ela está a 70 graus Celsius, vai queimar minha mão, eu vou tirar minha mão rapidamente. Qual a diferença que ocorre entre essas duas? A primeira não tem risco e a segunda tem risco. Qual é o risco que ela tem? É a temperatura, é a energia térmica que ela contém. Né? O risco da segunda barra de ferro é a energia térmica. Um outro caso para vocês ainda, né? Eu tenho 2 líquidos na minha frente.
eu pego no primeiro, é água, não tem problema, só vai molhar a minha mão, né? Eu vou pegar no segundo, é ácido sulfúrico concentrado, tá? Eu vou tirar rápido a minha mão. Por quê? Porque ele tem o risco de provocar queimadura. E a diferença entre essas duas, o que é? É o risco. Que risco? É o risco do ácido sulfúrico, é o risco químico, ok? E tem um quarto exemplo. Eu tenho 2 rebolos. Eu vou lá no primeiro, ele está parado, não acontece nada no meu dedo. Eu vou no segundo, ele está girando. O que acontece? Colocar meu dedo vai arrebentar o meu dedo. Qual a diferença entre esses dois? Que o primeiro não tem risco e o segundo tem risco. Qual é o risco? É a energia cinética do rebolo. Ok? Então, eu consigo caracterizar aqui, demonstrar para vocês que risco é forma de energia, que através dela, em descontrole, se atingir o corpo do trabalhador, vai provocar lesão corporal. E se ela atingir as condições ambientais, vai provocar impacto ambiental, né? E se atingir as instalações, ela pode provocar incêndio. Para comprovar mais ainda, para fortalecer esse conceito, vejam só, quanto mais intensa for a forma de energia, mais severo será o efeito. Por exemplo, se eu pego um fio tensionado com 110 volts, vou tomar um choque. E se essa tensão tiver 440 volts, é outro tipo de choque. A severidade do efeito, da queimadura que vai provocar na minha mão é mais intensa. Se for 13,6 mil volts kV, aí é pior ainda, né? Mesmo que seja independente, que a corrente passe no meu coração, tá? Independentemente disso. Se eu tiver somente o contato com a fiação elétrica. Outro exemplo, se eu pegar uma barra a 70 graus Celsius, vai me provocar uma lesão na minha mão. E se a barra estiver a 150 graus Celsius, a lesão corporal que eu vou adquirir é mais intensa. E da mesma forma como o ácido sulfúrico, se eu pingar uma gotinha na minha mão, vai provocar uma queimadura localizada. Se eu jogar 100 ml na minha mão, a lesão vai ser muito mais intensa. Se eu jogar 1 litro, é muito mais intensa ainda. Percebem? Então, confirmou a tese de que risco são formas de energia. Tá? A grande vantagem disso daí é na identificação do risco. Né? Bom, o critério para identificação do risco. Considerando, deve-se evitar os conceitos subjetivos. Então, dizer, não, muitos colegas fazem bem assim, descrevem, que esteve na instalação e identificou os riscos como fulano, fulano e fulano. Não pode fazer isso. Tem uma metodologia técnica que eu vou mostrar para vocês que é muito mais eficaz. Né? Bom, considerando que as energias são transientes, para elas serem aproveitadas, elas se movimentam. Que nem a corrente elétrica, ela se movimenta quando tiver diferença de tensão. Né? Então ela se movimenta, vai de um lugar para outro. A mesma forma, a energia térmica. Se você aproximar dois materiais com diferentes temperaturas, o calor vai migrar do mais quente para o mais frio. Percebe? Então, a energia térmica vai ser transmitida, ela se movimenta. A mesma coisa com a energia química. Se eu pego uma solução alcalina e ponho uma solução ácida para neutralizá-la, os elétrons do ácido vão migrar para a solução alcalina. Ok? Então, o que vai acontecer? Então, as energias, para poderem ser aproveitadas, elas são transientes, elas se movimentam. Então, vai bem naquele conceito sugerido no apêndice A da norma ISO 14001 de 2015, que ela diz bem assim: o método para se identificar os aspectos de riscos é o método das entradas e saídas. Tá? Então, é só perguntar o que entra, o que sai e o que as pessoas fazem. Aí você vai identificar todos os riscos. Legal? Joia. Então, a segunda etapa, a etapa subsequente, é a caracterização dos riscos, para você identificar qual é o risco mais relevante, que você tem que dar mais atenção, daquele que você não precisa dar tanto atenção. Então você faz uma combinação de severidade do efeito com probabilidade do efeito. A severidade do efeito, tá? E aí, para você definir a severidade do efeito, você tem que identificar os efeitos e também as causas. Para identificar os efeitos, tem que ter experiência. Sem experiência, você não consegue. Não existe, tá, uma metodologia técnica para você identificar, que auxilia você a identificar os efeitos. Tem que ter experiência. Agora, as causas não. As causas têm metodologia técnica, que é a do Ishikawa, o fishbone ou espinha de peixe, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Ok? Então,
Para você caracterizar o risco, daí o que você vai usar? Primeiro, os riscos, tá? Os efeitos que você identificou subjetivamente, as causas que você usou o fishbone para você identificar, que eu vou mostrar que tem outras vantagens, que é muito interessante usar. Você já relaciona os requisitos legais, a severidade que você pode definir subjetivamente, a probabilidade que você deve fazer uma investigação, um levantamento estatístico para você melhor aferir o fator de probabilidade. Aí você vai ter o índice de risco, se o risco é tolerável, conforme o teu conceito daí, né? Joia. Então, a próxima etapa são o tratamento dos riscos, que é você elaborar o plano de ações preventivas e o plano de monitoramento, né? Então, para você deposse, você sabe os riscos, tá? Você sabe os efeitos, você sabe as causas, sabe o índice de risco, o que você vai fazer? Plano de ações preventivas para as causas e também para os efeitos, né? Eu dou alguns exemplos aqui já aí, né? E depois, outra etapa que é muito importante é o plano de monitoramento para as causas e para os efeitos. Eu tenho os exemplos que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Eu gostaria de mostrar as planilhas que ficam maravilhosas, muito interessantes, né? Mas o tempo não permite. Agora, é importante você veja só, tem outros planos preventivos, tá? Uma das causas que você vai trabalhar é imperícia, tá? Você sabe o risco, sabe o efeito e a causa é imperícia, sabe o índice de risco, o que você vai fazer? Você vai montar uma matriz de treinamento, tá? Muito simples de montar e fica muito bonito que você, em função do índice de risco, você vai definir a carga horária, vai definir a periodicidade, você vai fazer anual ou a cada 2 anos ou a cada 3 anos. Dependendo se o índice de risco for mais severo, aí você vai definir com menor período de tempo. E você sabendo também quais são os efeitos, quais são as causas, e fez um levantamento de legislação, você vai conseguir definir quais são os assuntos a serem abordados e você sabe também qual é o teu público-alvo. Veja que maravilha. Entre as causas também é o fator máquina. Tá? E aqui o que você vai fazer? Você vai definir um plano de manutenção preventiva para o maquinário e para a instalação, porque você sabe qual é o risco e qual é o efeito. E o problema da tua máquina que você relacionou com o teu efeito. Então você consegue elaborar um plano de ações, plano de manutenção preventiva complementar, tá? Que vai auxiliar o pessoal da oficina mecânica, de manutenção mecânica. Também, você sabe quais são as atividades envolvidas. Você sabe os efeitos pressupostos de cada risco. Tá? E daí o que você vai fazer? Você sabe a parte do corpo que pode ser atingida e você pode definir os EPIs adequados. Veja que fantástico daí, né? Ainda, depois, a próxima etapa, você não pode deixar do teu projeto de gestão de risco desprovido de ação de gerenciamento de ocorrência de acidentes. Tá? Eu escrevi um livro que é sobre gerenciamento e ocorrência de acidentes do trabalho, que é muito legal, tem uma metodologia completa. E aqui eu aproveito a oportunidade para sugerir. Então, o que é? Tá? Você define ações e contenções. Nesse livro tem orientações de como que você estabelece o plano de ações de contenção. Tá? Como é que você define, a que momento você define e com qual informações que você vai elaborar o teu plano de ações de contenção. Aí também nesse livro contém informações de como é que você identifica as causas determinantes, as causas contribuintes, como é que você identifica a causa raiz de um acidente. Né? E também, como é que você elabora o plano de ações corretivas e os outros planos complementares para dar apoio. Muito interessante essa parte aqui também. Né? Ainda, agora vamos para o plano emergencial. Lá no estudo de análise de risco, você estabeleceu quais são os cenários acidentais emergenciais. Agora, o que você vai fazer? Elaborar o plano de contingência. E o plano de contingência, o que é? De contingência vem de conter. Então, você sabe quais são os cenários acidentais emergenciais, você vai fazer um plano de ação para identificar aqueles cenários acidentais emergenciais no seu início, tá? Para você identificar quando ele está começando e quais são ações para conter.
Por exemplo, se você tem um pequeno vazamento num selo mecânico de uma bomba que bombeia o ácido sulfúrico, tá? Se você não fizer, se o teu plano de manutenção for muito extenso, aquele selo mecânico pode romper e vazar todo o ácido sulfúrico na bacia de contenção. É um acidente que você não quer. Aí, com o teu plano de contingência, você pode fazer um plano de inspeção nesse selo mecânico e depois definir a ação. Se tiver algum vazamento, você fazer ações para conter. Tá? Também, agora o plano de resposta à emergência. Aqui eu vou comentar com vocês. É um assunto vasto, muito interessante, mas o que eu quero dizer é um documento resoluto. Eu vejo muitos colegas com um plano de atendimento de emergência com 120 páginas, 140 páginas, 90 páginas. Um plano de resposta à emergência deve ter no máximo 30 páginas. Né? E ele deve conter todas as informações necessárias para o coordenador do plano de emergência decidir as ações. Ele deve saber já na prática, mas para ele lembrar, para ele ter registrado, para ele ter uma receita de bolo para mitigar os efeitos que estejam acontecendo, né? Dos efeitos relacionados com os cenários acidentais emergenciais. Deve ter um fluxograma, deve ter um organograma, deve ter as ações estabelecidas na sequência de como se deve se comportar, né? As atribuições e responsabilidade e outras informações também. Né? Agora vamos falar um pouquinho de plano simulado. Qual o objetivo? Para que serve você praticar o plano simulado? Primeiro, é capacitar as pessoas envolvidas no plano de emergência, tá? E também avaliar o desempenho do pessoal e dos equipamentos. Como? Tá? Ele deve ser acompanhado de um cronograma de execução dos cenários acidentais. Eu pego aqui o artigo 5º da CONAMA 398, né? Que tem que aparecer, por exemplo, o exercício de comunicação, exercício de planejamento, exercício de mobilização de recursos e o exercício de execução dos acidentes. Né? Ele não precisa ser um plano de simulado para um ano, ele pode ser plurianual. Por exemplo, isso aqui para um cenário acidental emergencial de um plano de atendimento de emergência que eu elaborei. Né? Então, o que mais? Ele deve ser fundamentado nas ações estabelecidas no plano de resposta à emergência. É para você praticar aquelas ações que você estabeleceu no teu plano de atendimento de emergência. Desde o começo até o fim. No plano de emergência você diz quais são as ações para mitigar os efeitos, você vai praticar no teu plano de simulado. Né? Então, deve avaliar os desempenhos dos envolvidos. Você tem que avaliar o comportamento de movimento das pessoas e nos tempos que você estabeleceu. Muito importante isso. É uma avaliação de movimentos e tempos. Também, outro assunto muito importante que eu vejo muitas fragilidades. Né? O relatório final deve conter, primeiro, objetivo do simulado. Para que serve aquele simulado? Né? Também, avaliação dos movimentos e dos tempos. A avaliação se alguma coisa deu fora. Se deu fora, são não conformidades. Você deve elaborar um plano de ações corretivas. Tá? E também aparecer um parecer técnico. Primeiro, principalmente, o parecer técnico tem que atestar, o profissional tem que atestar se o treinamento atendeu ou não os objetivos estabelecidos. Pode acontecer que não atenda, tem que repetir o simulado. Né? Conclusões. As vantagens dessa modelagem que eu estou apresentando para vocês. Primeiro, identificação inequívoca de todos os riscos existentes em qualquer tipo de atividade. Essa modelagem, aquilo que eu mostrei lá atrás para vocês, serve plenamente. Né? Também, a caracterização robusta dos índices de riscos. Né? Uma conduta completa e eficaz para tratamento dos riscos. Também, é dotada de ações eficazes para o gerenciamento de acidentes. Também é um projeto robusto e completo para casos emergenciais. Obviamente que aqui não dá para entrar no detalhe, colocar as nuances importantíssimas, mas eu estou falando de uma forma genérica daí também, né? É dotado de condutas para identificação das partes frágeis. Como é que se conduz uma auditoria em projeto de gestão de risco? Eu tenho visto algum projeto de gestão de riscos ambientais sobre auditorias que eu percebo que as pessoas não sabem como se conduz uma auditoria. Né? E também dotado de condutas para avaliação do desempenho, que é análise crítica, que eu acho muito importante também no projeto de gestão
gestão de risco. Então, agora tem as referências bibliográficas que eu usei para fundamentar esse meu trabalho, né? E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiu até aqui agora. Eventualmente, se vocês quiserem entrar em contato comigo, por favor, use o meu e-mail ou use via WhatsApp, eu estou à disposição. Eu vou apresentar um curso completo sobre todo esse sistema com essa modelagem em detalhes, provavelmente em abril do ano que vem. Ok? Então, eu gostaria de agradecer primeiro ao CNEP dessa oportunidade de apresentar esse assunto e agradecer a você ter atendido. Ok? Muito obrigado. Tchau.